Um super-herói tem como principal característica crescer e resolver problemas em meio ao caos. E no meio do caos que era o Fluminense dos anos 90, nós tivemos o nosso próprio super-herói. Super-herói não, Super Ézio, e é a história dele que vamos contar no vídeo de hoje. Esse é o canal Flu Museu e essa é a série Recordar é Viver, onde nós trazemos de volta à tona grandes histórias, ídolos e times que o Fluminense já teve. E desde já eu te convido a deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque assim mais tricolores vão ter acesso a esse tipo de conteúdo e você fortalece um canal independente que fala apenas sobre o Fluminense. Ézio Leal Moraes Filho nasceu em 15 de maio de 66 em Mimoso do Sul, Espírito Santo. Ele foi revelado em 86 pela equipe do Bangu e na época atuava como ponta esquerda. Era reconhecido por ser um jogador sem tanta habilidade, porém com faro de gol apurado. E foi justamente esse faro de gol que fez com que o Ézio virasse um centroavante já como profissional. Ele ficou lá no Bangu até 88, depois em 89 foi para o Olaria, em 90 foi para o Americano de Campos e na metade da temporada se transferiu para a Portuguesa, onde teve uma passagem bem apagada. E justamente aí nesse momento que o Ézio entrou no radar do Fluminense, que devido a dificuldades financeiras buscava formar um time barato. E nesse cenário, em janeiro de 91, sem muitos holofotes, Ézio chegava até as Laranjeiras. Em um momento de muitas dívidas, pouco dinheiro, times fracos e jejum de títulos, Ézio estreou pelo Fluminense em 3 de fevereiro de 91 e marcou um gol na vitória de 4-2 sobre o Palmeiras nas Laranjeiras. No dia seguinte, essa daí que era a manchete do jornal O Globo. Uma manchete que seria profética se não fosse o fato dela não estar se referindo a Ézio. Ela se referia na verdade a Bobô, atacante ex-Bahia e seleção brasileira que chegou no Fluminense com status de grande contratação, só que não acabou fazendo muito sucesso. Ainda em 91, o Ézio ajudou o Fluminense a conquistar a Taça Guanabara, que acabou sendo um alento ali no meio de tanta coisa ruim que acontecia no clube. E mais pra frente, ainda em 91, Ézio foi um dos destaques da surpreendente campanha do Fluminense que chegou até as semifinais do Brasileirão. Foi também mais ou menos aí por essa época que surgiu o apelido de Super Ézio. Essa alcunha foi criada pelo narrador Januário de Oliveira, que ouviu de um amigo que o time do Fluminense era tão ruim que só um super-herói para conseguir marcar gols. E na mesma semana que isso daí foi dito, Ézio marcou 2 gols em um clássico vovô. E Januário lançou esse apelido na hora de narrar o gol, que fez sucesso aí na torcida tricolor. Em 92, apesar dos vícios no Carioca e na Copa do Brasil, o Ézio foi o artilheiro do estadual com 15 gols. E nessa época o Fluminense não tinha um artilheiro no Campeonato Carioca já há 12 anos. Em 93, ele conquistou novamente a Taça Guanabara e o Ézio fez o gol do título, vitória de 1-0 sobre o Volta Redonda nas Laranjeiras. E esse é até hoje o último título do Fluminense nas Laranjeiras. E a relação do Ézio com o estádio é algo que merece também um destaque. Afinal, ele é o maior artilheiro da era moderna de Laranjeiras com 44 gols e ele já chegou a afirmar em uma entrevista ao Globoesporte.com em 2008 que apesar do Maracanã ser o grande palco do futebol carioca, ele preferia jogar em Laranjeiras. E o amor do Ézio com o Fluminense era tão grande que ele chegou a assinar um contrato em branco com o clube para poder renovar e só depois disso que discutiu valores. O Ézio, mesmo com meses de salário atrasado, ainda recusou uma proposta do Palmeiras em 95. E lembrando, pessoal, o Palmeiras nessa época era o atual bicampeão brasileiro e disparado o melhor time do Brasil. Qualquer jogador do Brasil queria jogar no Palmeiras, mas não era o caso do Ézio. Super Ézio então acabou ficando no Fluminense, só que as lesões fizeram com que ele perdesse o status de titular absoluto no time, mas isso não impediu que ele marcasse 6 gols durante a campanha do título carioca. Na finalíssima contra o Flamengo, ele acabou entrando no segundo tempo e participou da jogada que culminou lá no gol de barriga. Aquela, aliás, foi justamente a última partida do Ézio com a camisa do Fluminense. E a despedida não poderia ser melhor, porque ali ele enfim conseguiu conquistar um título de maior expressão pelo clube, depois de 4 anos e meio. Naquele fla-flu do gol de barriga, o Ézio não marcou gols, porém como todo bom super-herói, ele tinha como costume aniquilar o seu vilão, no caso, o Flamengo.
Em Fla-Flus, Ezio marcou 12 gols em 20 jogos, que fazem dele até hoje o terceiro maior artilheiro da história do clássico, atrás apenas de Zico e Hércules. No total foram 236 jogos e 119 gols do Ezio pelo Fluminense, que fazem dele o 11º maior artilheiro da história do clube, o 8º maior artilheiro em jogos oficiais e 4º maior artilheiro do Fluminense em campeonatos brasileiros. Na metade de 95, depois de 4 anos e meio, Ezio se transferiu para o Atlético Mineiro. Super Ezio foi então para o Atlético Mineiro, porém ali ficou evidente que a criptonita do nosso super-herói não eram os adversários dentro de campo, mas sim as contusões. Uma no joelho, por exemplo, deixou ele quase um ano parado, e ele ficou lá no Galo até o final de 96, passou ainda por CFZ, Rio Branco do Espírito Santo e Inter de Limeira, porém as dores no joelho eram insuportáveis e Super Ezio encerrou a carreira em 98 com apenas 32 anos, contra sua vontade. Ele afirmou em uma entrevista ao portal R7 em 2010 que gostaria de ter atuado pelo menos até os 40 anos. E depois de findada a carreira do Ezio, ele passou a ser empresário no Rio de Janeiro na área de construção civil e posteriormente passou também a agenciar jogadores. Ele morava no Recreio dos Bandeirantes e sempre chamava a atenção dos frequentadores da praia de lá, porque rotineiramente ele estava jogando futevôlei. E ele nunca teve a pretensão de ser treinador ou trabalhar no departamento de futebol do Fluminense, porém tinha vontade de ajudar o clube a revelar jogadores, conforme ele revelou em entrevista ao Globoesporte.com em 2008, abre aspas, não pretendo ser treinador, coordenador ou presidente do Fluminense, só queria ajudar o clube a revelar jogadores. Vou propor isso ao presidente Roberto Orcade. Penso em abrir uma escolinha para me aproximar novamente das Laranjeiras. Sempre tive amor por esse clube e vai ser assim até eu morrer. E foi assim até 9 de novembro de 2011. Naquela quarta-feira, Ezio nos deixou aos 45 anos após lutar contra um câncer no pâncreas. No jogo seguinte à morte do ídolo, Fred entrou em campo com o nome de Super Ezio na camisa como homenagem. Super Ezio deixou ainda a esposa Isabela, com quem foi casado durante 20 anos, e 2 filhos, Ezio e Mabel. Ezio, o filho, inclusive, estava atuando no Sub-13 do Fluminense antes da pandemia e provavelmente voltará a campo depois que isso tudo passar. E mais que um atacante, goleador, pai, esposo ou super-herói, ele ficou eternizado como Super Ezio, aquele que em meio ao caos do Fluminense nos anos 90 salvava os domingos da torcida tricolor com seu superpoder de marcar gols. Bom pessoal, esse foi um resumo aí da carreira do Super Ezio. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo e você assim fortalece um canal independente que fala apenas sobre Fluminense. Deixe aí nos comentários sugestões sobre vídeos também de outros ídolos que nós temos e fiquem ligados porque em breve virão mais vídeos contando histórias de mais ídolos do Fluminense. Muito obrigado a todos e saudações tricolores!